meus irmãos! Olá, meus queridos! Paz eterna! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Espero que todos estejam gozando de uma boa saúde. Antes de mais nada, eu quero aqui louvar a Deus, exaltar a Deus, bendizer a Deus e glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês e dizer que todos vocês moram aqui no meu coração, amo vocês, estamos juntos sempre e vamos juntos mais uma vez. Vamos juntos mais uma vez crescer no conhecimento de Deus. Bom, queridos, por favor, aperta os cintos. Aperta os cintos que está na hora de decolar mais uma vez no conhecimento de Deus. Aperta os cintos que vamos voar agora no conhecimento. Meus amados irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é o seguinte, presta atenção no tema. Olha, o apóstolo Paulo e a igreja não estavam no reino de Deus, porque o reino de Deus é a pátria celestial. Não, vou repetir para você entender. Olha, o apóstolo Paulo e a igreja de Cristo não estavam no reino de Deus, porque o reino de Deus é a pátria celestial. Este é o nosso assunto, este é o nosso tema hoje. Por favor, não me atirem pedras agora. Não me julguem agora. Por favor, analise os versículos. Vamos analisar toda a mensagem. Depois de ter analisado, deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Tá bom, meus amores? Agora, por favor, sem perder tempo, vamos ao nosso assunto. Vamos ao nosso tema. Vamos começar aqui lendo Lucas, capítulo de número 17, já está aí na tela. Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 20 ao versículo de número 21. Presta atenção no que está escrito. Mas antes de eu ler o que está escrito aqui, deixa eu aqui dizer algo a todos vocês. Quero aqui adiantar a bomba para vocês. Amados, Cristo, presta atenção, Cristo não é Deus. É isso mesmo que você ouviu. Cristo não é Deus. Muitos abençoados que hoje estão na chamada graça, eles entendem que Cristo é o Deus deles. Meus amados, Cristo não é Deus. Não. Cristo era o Filho de Deus, ou seja, a manifestação de Deus como Filho. E essa manifestação de Deus como Filho na terra terminou. Você entende? Hoje não existe mais Cristo. É por isso que eu e você nunca, em nenhum momento, podemos dizer que nós estamos em Cristo. Nós não estamos em Cristo, não. Por quê? Cristo já passou. Mas calma, que eu vou te provar isto. Vou mostrar para vocês aqui nesta mensagem. Vamos ler Lucas capítulo 17, versículo 20 ao versículo de número 21. Presta atenção no que está escrito aqui nos nossos versículos iniciais. Olha, um dia, presta atenção, olha aí. Um dia, os fariseus perguntaram a Jesus. Olha o que os fariseus perguntaram a Jesus. Presta atenção na pergunta. Olha, quando vai começar o reino de Deus? Perguntaram os fariseus a Jesus. Quando vai começar o reino de Deus? Jesus respondeu, o reino de Deus não vem acompanhado por sinais visíveis. Você entende? E Jesus continuou dizendo no versículo 21, não se poderá dizer, começou aqui neste lugar, ou ali naquela parte do país, porque o reino de Deus está entre vocês. Você entende isto?
Existem algumas traduções tendenciosas que está escrito o seguinte: o reino de Deus está dentro de vocês. Esta é uma versão tendenciosa, não é verdade? Você entende, meu amado irmão? O correto é assim como está escrito aqui. O reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus estava entre quem? O reino de Deus estava entre os fariseus, que eram judeus naquela época. O reino de Deus estava entre eles. Eles não estavam no reino de Deus. Não, você não entendeu. Presta atenção. Os fariseus, os judeus, todos eles naquela época não estavam no reino de Deus. O reino de Deus estava entre eles, como Jesus aqui disse. Você entende? O reino de Deus está entre vocês. Mas como assim, irmão Bruno? Como assim? Dizer que o reino de Deus estava entre eles não é o mesmo que dizer que eles estavam no reino de Deus? Não, não é verdade. Você entende? Jesus disse: o reino de Deus está entre vocês, porque ele mesmo, Jesus, era o Cristo. Você entende? E Cristo estava entre eles. Você entende? E eles só poderiam ir até o reino de Deus por meio de Cristo. Ou seja, por meio do reino de Cristo. Não. Você não entendeu? Vou repetir. Eu vou te provar com A mais B isso que estou dizendo aqui para você. Presta atenção. Jesus disse que o reino de Deus está entre vocês, porque ele mesmo era o Cristo. E ele estava entre eles. Você entende? E nenhum deles naquela época poderia ir até o reino de Deus a não ser por Cristo. Você entende? E o próprio Cristo disse naquela época: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você entende? Por quê? Porque ele era o Cristo. Quando ele estava dizendo ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ele estava dizendo ninguém vai ao Pai a não ser pelo meu reino. Por ele mesmo, Cristo. Você entende? E foi por meio do reino de Cristo que todos eles foram até o reino de Deus, que era a pátria celestial. Não. Você entendeu que eu expliquei duas coisas aqui? Entendeu? O reino de Cristo e o reino de Deus. É isso que você vai entender aqui. O apóstolo Paulo, na época em que ele pregava o evangelho, presta atenção, o apóstolo Paulo e toda a igreja de Cristo, eles estavam no reino de Cristo e não no reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é a pátria celestial. Paulo e a igreja estavam no reino de Cristo e foi por meio deste reino de Cristo que eles chegaram até o reino de Deus, que era a pátria celestial. Não. Você não entendeu, né? Vamos ler. Olha aí. Colossenses, capítulo de número 1, versículo 12 aos diante. Presta atenção para entender isto aqui. Olha. E sejam, Colossenses, capítulo 1, versículo 12. E sejam sempre agradecidos ao Pai, que nos fez dignos de participar de todas as coisas maravilhosas que pertencem àqueles que vivem no reino da luz. Versículo 13. Porque Ele nos resgatou, nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino de Deus. É isso que está escrito aqui? Mas é claro que não. Porque ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Você entende? O reino de Cristo. Então, Paulo e a igreja de Cristo foram resgatados das trevas e foram trazidos para o reino do Filho de Deus, para o reino de Cristo. Você entende? E no reino de Cristo, Cristo estava intercedendo por Paulo e a igreja toda, para que todos eles alcançassem o reino de Deus, que era a pátria celestial. Você entende? É por isso que o próprio Cristo disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém vai ao Pai a não ser pelo meu reino. Você entende? Antes do reino de Deus, eles tinham que passar pelo reino de Cristo. Entendeu? E Cristo não era Deus. Cristo era o Filho de Deus. Você entende? E Paulo e a igreja estavam no reino de Cristo.
que era o reino do Filho de Deus. Porque ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Versículo 14. Que comprou o quê? Que comprou o quê? Cristo, o Filho amado de Deus. Que comprou a nossa liberdade, disse Paulo, com seu sangue e perdoou todos os nossos pecados. Então, Paulo e a igreja estavam vivendo o reino de Cristo. Você entende? E foi por meio deste reino de Cristo que Paulo e a igreja alcançaram o reino de Deus, que é a pátria celestial. Não. Presta atenção, vamos ler. Vamos ler. Olha, Gálatas capítulo 5. Vamos começar do versículo 19. Presta atenção, por favor. Olha. Ora, disse o apóstolo Paulo, as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados. Olha só o que produzem as obras da natureza humana. Olha aí. Os seguintes resultados. A imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio. Você entende? Queixas e críticas, dissensões, facções, versículo 21, inveja, embriaguez, orgias e toda essa espécie de coisas. Você entende? Agora olha a continuidade. Olha o que Paulo disse. Vou dizer-lhes novamente. Paulo dizendo à igreja de Cristo. Quando Paulo está dizendo isto aqui à igreja de Cristo? Depois da crucificação de Cristo. Você entende? Depois de Paulo e a igreja de Cristo estar no reino do Filho amado. Você entende? Depois de eles terem sido resgatados das trevas e trazidos para o reino do seu Filho. Estando eles no reino do Filho já, depois da crucificação de Cristo, antes do ano 70, depois da cruz de Cristo, antes da vinda do Senhor que ocorreu no ano 70, estando eles no reino do Filho de Deus, presta atenção, Paulo disse isso aqui. Vou dizer-lhes novamente, como já o fiz antes. Vou dizer-lhes mais uma vez, como já o fiz antes, que todo... Olha o que Paulo disse. Que todo aquele que levar esse tipo de vida, se entregar às paixões carnais, todo aquele que levar esse tipo de vida, não o que, Paulo? Não herdará o reino de Deus. Segura aqui. Paulo estava no reino de Deus? Não estava. A igreja estava no reino de Deus? Não estava. Lembre-se que Paulo não escreveu a ninguém senão a igreja de Cristo. E ele disse à igreja, todo aquele, presta atenção, todo aquele que levar esse tipo de vida, todo aquele que se entregar nas paixões carnais, na inveja, embriaguez, orgias, feitiçaria, todas essas obras da natureza humana, todo aquele que levar esse tipo de vida, não herdará o reino de Deus. Você entende? Paulo poderia dizer que eles não herdariam o reino de Deus, estando eles já no reino de Deus? Mas é claro que não. Vou repetir a pergunta. Paulo poderia dizer à igreja, se vocês levarem esse tipo de vida, não herdarão o reino de Deus. Ele poderia dizer à igreja de Cristo, não herdarão o reino de Deus, enquanto que a igreja já estava no reino de Deus. Paulo poderia dizer isso? Mas de maneira nenhuma. Então, Paulo não estava no reino de Deus. A igreja também não estava no reino de Deus. Todos eles estavam na esperança de herdar o reino de Deus. Todos eles estavam na esperança de alcançar, herdar esse reino de Deus. E Paulo avisa, todo aquele que levar esse tipo de vida, todo aquele que se entregar às paixões carnais, todo aquele que se entregar às obras da carne, não herdará o reino de Deus.
Você entende? Todos vocês estão aguardando o reino de Deus, disse o apóstolo Paulo. Todos nós aqui estamos aguardando o reino de Deus, disse o apóstolo Paulo. Mas aquele que levar esse tipo de vida, se envolver na inveja, se envolver na embriaguez, orgias, se envolver na idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, impureza, imoralidade sexual, libertinagem, todo aquele que levar esse tipo de vida, disse o apóstolo Paulo, não herdará o reino de Deus. Você entende? Eles ainda não estavam no reino de Deus. É por isso que Paulo disse isso. Agora, o que é que eles estavam vivendo? Onde é que eles estavam então na altura? Estavam no reino do seu Filho amado, que era o reino de Cristo. O reino de Cristo. E eu já vou te provar aqui. Presta atenção. Olha. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 24 aos diantes. Presta atenção, por favor, para você entender. Paulo não estava no reino de Deus. O reino de Deus era a pátria celestial. Paulo e a igreja estavam no reino de Cristo, o reino do Filho amado. Você entende? Como acabamos de ler. Presta atenção. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Olha só o que está escrito. Isso aqui é um clássico. Isto aqui é um clássico. Presta atenção. Preste atenção, por favor. Olha. Depois disso, disse o apóstolo Paulo, depois disso virá o fim. Olha a continuidade. Quando ele quem? Cristo. Quando ele devolverá, entregará o reino. O reino a quem? O reino a Deus, o Pai. Você entende? Depois de destruir todo o domínio, autoridade e poder. Você entende? Ele quem? Cristo, o Filho de Deus, o Filho amado de Deus. Ele devolverá o reino a Deus, o Pai, depois de destruir todo o domínio, autoridade e poder. Você entende, meu amado irmão? Quando? Quando viesse o fim. E quando é que veio o fim? No ano 70. Você entende? No período onde ocorreu a volta do Senhor. Entende? Olha o versículo 25. Porque Cristo, presta atenção ao que disse Paulo à igreja. Porque Cristo reinará. Cristo reinará para sempre, para toda a eternidade, para sempre. O reino de Cristo será eternamente. É isso que está escrito aqui? Mas é claro que não. Porque Cristo reinará até. Você entende quando é que se diz que isso durará até? Você entende quando é que se diz que isso vai até? Significa que indica um tempo de término. Você entende, meu amado irmão? Porque Cristo reinará, disse Paulo à igreja, até que tenha o quê? Que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Você entende? E quem foram os inimigos de Cristo que ele colocou debaixo dos seus pés? Todos aqueles que não creram nele. Todos aqueles que desprezaram o sangue da nova aliança. Todos aqueles que não entraram para a obediência da fé. Entende, meu amado irmão? Porque Cristo reinará até. Cristo reinou até. Até o quê? Até ele ter colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E quando é que isso aconteceu? No juízo de Deus que aconteceu no ano 70. Você entende? O reino de Cristo não era para sempre. O reino de Cristo era até que ele tivesse colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Você entende? Não. O reino de Cristo não era eterno. O reino de Cristo acabou. Entendeu, meu amado irmão? E no versículo 26, Paulo disse o seguinte: o último inimigo a ser destruído é a morte. Você entende? E assim aconteceu. Você entende, meu querido irmão? Então,
O reino de Cristo passou. Cristo, como a manifestação de Deus como Filho na terra, passou, terminou. E hoje nós estamos aonde? Estamos no reino de Deus. Cristo devolveu, entregou o reino ao Pai, o reino a Deus. E hoje, todos nós estamos neste reino, que é a pátria celestial, que é a vida eterna. Condição de estar e viver com Deus para sempre. Cristo já passou, não estamos mais em Cristo. Você entende? O reino de Cristo acabou. Entendeu, meu amado irmão? Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 13. Porque Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Este reino do Filho amado aqui não era eterno, não era para sempre. Você entende? 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Depois disso virá o fim. Quando Ele, quem? Cristo, o Filho amado de Deus, quando Ele devolverá, entregará o reino a Deus, o Pai. Depois de destruir todo domínio, autoridade e poder, Cristo destruiu todo domínio, destruiu toda autoridade e todo poder. Depois que Ele fez isso, Ele entregou o reino ao Pai. Você entende, meu amado irmão? E hoje é o Pai quem reina. E hoje Deus é tudo em todos. Hoje estamos vivendo este reino de Deus, que é a pátria celestial. Você entende? E este reino aqui é eterno. Diferentemente do reino de Cristo, que não era eterno não. O reino de Cristo durou, até que Ele colocou todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Assim como está escrito aqui. Porque Cristo reinará até que tenha colocado todos. Ele reinará, não para sempre. Reinará até um tempo. Você entende? Você entende? Até um tempo. E Ele reinou até que chegasse esse tempo aqui. Porque Cristo reinará até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Quando isso aconteceu, acabou o reino de Cristo. Devolveu o reino ao Pai. Entregou o reino ao Pai. E hoje é o reino de Deus em nossas vidas. Ou seja, todos nós estamos neste reino. Você entende, meu amado irmão? A pátria celestial. A vida eterna. Condição de estar e viver com Deus. E viver com Deus para sempre. Entendeu, meu amado irmão? Entendeu, meu amado irmão? Então, o apóstolo Paulo e a igreja, eles não estavam no reino de Deus. Não. Eles estavam no reino de Cristo. Estavam no reino do Filho amado de Deus. E este reino do Filho teve o seu término. Este reino do Filho durou até 70. Você entende, meu amado irmão? De 70 para cá, é o reino do Pai, a pátria celestial. Deus, tudo em todos. Você entende? Portanto, louvado seja Deus, exaltado seja Deus, glorificado seja Deus e bendito seja Deus para todo sempre. Aquele que vive e reina sempre. Você entende? Em nossas vidas. Já estamos na pátria celestial e nada e nem ninguém poderá nos tirar desta pátria que foi concedida a todos nós como filhos de Deus. Você entende, meu amado irmão? Quero aqui me despedir de vocês. Quero aqui mandar um grande beijo em vossos corações. Grande abraço. Amo vocês. E não percam. Não percam amanhã. Novo vídeo. Estamos juntos. Tchau, tchau. E até amanhã.